Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam sobretudo se cuidando. Precisamos nos cuidar muito nesses tempos que exige muito mais o nosso cuidado com a gente mesmo e com o outro, ok? É uma alegria, uma satisfação, um prazer estar com vocês nessa aula de filosofia. É momento filosófico. Eu sou o professor Denilson e agora a gente vai ter esse momento de reflexão, de estudo filosófico, reflexão filosófica. A filosofia está aí para nos ajudar a crescer como ser humano, como pessoa e tornarmos pessoas cada vez mais sábias, inteligentes, tá? Pessoas realmente que gosta de estudar, que gosta de viver a vida intensamente. É isso mesmo, né? Então, filosofar, aula de filosofia é um momento no qual a gente presta atenção, que a gente se envolve num assunto, interage com o professor e dessa forma nós vamos compreendendo como as coisas são, o que o assunto nos possibilita em relação ao aprendizado, e dessa forma nós vamos nos preparando para fazer as nossas atividades, fazer as nossas provas, visando sempre o sucesso nas nossas avaliações, né, na verdade, mas também, como eu sempre digo, visando também a nosso bem-estar, visando a sabedoria de vida. O estudo de filosofia, sempre digo, é para nos tornarmos pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes, tá? Também as outras disciplinas possibilitam tudo isso para a gente ser cada vez mais pessoas melhores, porque a gente lida com conhecimento, a gente lida com ciência, tá? E uma vez que a gente adquire o conhecimento, adquire a sabedoria, a gente se torna pessoas melhores, tá? Eu acredito muito no conhecimento, na sabedoria, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente pode ser, a gente transforma a nossa vida, tá? E transforma a vida do mundo. Então, vejo o quanto é importante a gente cada vez mais se dedicar, prestar atenção, tá? Mesmo sabendo que tem situações difíceis, dias difíceis, mas a gente tem condições, tem possibilidade, capacidade para superar todas as dificuldades e assim continuar firmes nos nossos estudos, empenhados nas atividades, assistindo a videoaula até o final e dessa forma, meu querido, minha querida, a gente vai conseguindo realizar bem os nossos trabalhos, as nossas atividades, tá? Eu conto com vocês, conto com a participação de vocês, conto com o empenho de vocês. E vocês podem contar comigo também, no que eu puder para ajudar a se desenvolver, a compreender as questões, a compreender os assuntos. Vocês podem contar comigo, estou aqui à disposição de vocês, tá? O objetivo maior do nosso estudo e das nossas aulas é fazer você adquirir o conhecimento, tá? Adquirir o conhecimento. Para isso precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, certo? E coloque uma coisa na sua cabeça: você é capaz, você tem capacidade, você tem potencialidade para desenvolver e crescer. Lembre-se que você não está sozinho. Deus está com você, Deus é a nossa força maior. Depois você tem a sua família, tem seus pais, tem seus responsáveis que te ajudam, que te apoiam, tá? E que tá torcendo muito por você. E também tem os professores, tem a escola, tem a coordenação. Então é muita gente preocupado com o seu sucesso, com o seu futuro e estamos aqui para lhe ajudar a crescer, a desenvolver, certo? Mas você precisa também fazer a sua parte. E qual é a parte do aluno?
forma é se dedicar, assistindo a videoaula, lendo o conteúdo do livro. Querido aluno, minha querida aluna, você sabe que o conhecimento ele só é possível através da leitura. A leitura é fundamental. A gente não pode adquirir o conhecimento, não dá para adquirir o conhecimento, aprender alguma coisa sem a gente tirar aquele momento para ler, para pensar no assunto, para entender o assunto. Precisa ter leitura, certo? Precisa ter leitura, precisa assistir a videoaula, ouvir atentamente as explicações, certo? E uma das coisas que eu percebo que quando o aluno de fato assiste a videoaula, lê o conteúdo, ele não tem muita dificuldade em responder as questões. Não tem mesmo, certo? A dificuldade ela existe, ela é mínima, mas dá para perceber quando o aluno responde as questões, certo? Por isso que eu peço de você dedicação, empenho, tá? Força de vontade. Sei, eu entendo que tem momentos difíceis mesmo, eu já frisei, mas a gente é capaz de superar tudo isso, certo, alunos? Então, conta comigo, estou aqui para lhe ajudar e força, coragem, dedicação, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, certo? E vamos à aula de hoje. Então vamos ao nosso assunto, conatos, que é capacidade de ser, preservar-se e agir, e paixões. Então o nosso assunto de hoje está aí no livro de vocês, página 23 a 25. Ok, alunos? Acompanhe aí com atenção. Mas como vocês sabem, né, todo início de aula a gente revisa o assunto da aula anterior. Tá? Depois de uma semana, é importante nós retomarmos algumas ideias importantes, ideias que a gente não pode esquecer, ideias que possivelmente serão cobradas nas avaliações. Então é importante você, aluno, você revisar para fixar bem algumas ideias importantes do assunto já estudado, certo? E vocês sabem muito bem que toda semana, todo dia a gente lida com diversos assuntos, diversas aulas, e a gente precisa criar uma estratégia para assimilar bem todos os conteúdos. E a estratégia é revisar a aula estudada, tá? Pegar aquelas ideias importantes, aquelas ideias chaves e dessa forma a gente fixar bem na nossa memória, porque assim, eu penso o seguinte, e de fato dá muito certo. São muitas ideias, muitos assuntos, mas se você consegue pegar as ideias principais de cada assunto estudado, isso facilita muito a sua lembrança de todas as ideias que você já estudou, porque uma ideia-chave, uma ideia pontual faz você lembrar outras ideias. Então, no estudo, quando a gente lida com bastante leitura, bastante conteúdo, é importante a gente ter essa estratégia, certo? Então, é isso que eu sempre faço aqui no início de cada aula, revisar algumas ideias importantes e dessa forma possibilitar a vocês um bom aprendizado, uma boa compreensão do assunto trabalhado, certo? Na aula anterior nós falamos da moral provisória, certo? Esse bimestre nós estamos estudando, de certa forma, da ética, da moral, desde a antiguidade até os dias atuais. Então, veja que nós estamos passeando pela história do conhecimento, tá? Então, são muitos séculos de conhecimento acumulado e se acredito que vocês já perceberam que nós estamos passeando pela história do conhecimento, tendo como assunto principal a ética e a moral, tá? Já dá para você perceber, distinguir a ética lá com os antigos gregos, a ética na Idade Moderna, na Idade Média, aliás, Idade Moderna e Idade Contemporânea, no momento atual. Então veja que nós estamos passeando pela história do conhecimento. Então são muitas informações e a gente precisa realmente
revisar, precisa reler, precisa retomar alguns conteúdos importantes, certo, alunos? E o texto diz o seguinte: durante a Antiguidade e a Idade Média não houve preocupação em distinguir a moral pública, exercida no âmbito da política, e a moral exercida por meio de ações e escolhas individuais. Ambas deveriam caminhar juntas, tá? Veja que não tinha muita diferença, tanto que os gregos e os filósofos da Idade Média, eles sempre bateram muito na questão, na tecla, né, relacionado às virtudes. Toda pessoa, independente do cargo que ocupa, da função que ocupa, no meio social, precisa viver as virtudes como regra de vida, como elemento importante para viver feliz, adquirir a felicidade. Então, até esse momento aí não tinha muita separação, distinção, pessoas públicas de pessoas que não são públicas, que vivem num dia a dia, na vida comum, todas eram convidadas a viver a virtude, independente se estava na política ou não. Porém, a partir da Idade Moderna, já houve essa preocupação em fazer a diferença, a distinção entre a moral pública e a moral no âmbito das escolhas individuais, certo? Então, essa é uma ideia muito importante, tá? Uma ideia que você precisa fixar muito bem. O primeiro pensador a estabelecer essa diferença foi Nicolau Maquiavel. Maquiavel, como a gente já proferiu, já enfatizou, é um teórico, um pensador da questão filosofia e política, tá? A questão, sobretudo, da política. Ele pensa, imagina, teoriza a política. E não só teoriza, mas como todo o estudo dele, isso a gente vai aprofundar mais para frente, todo o estudo dele é voltado para a política, né? O homem no exercício do poder, tá? E ele vai desenvolver seu trabalho, desenvolver sua literatura, vamos pensar dessa forma, a partir do momento histórico no qual ele viveu, tá? Então, ele observando como se dava de fato a política na prática, no cotidiano, a partir dessa percepção, dessa observação, desse conhecimento real, como se dá de fato, como se dava a política, ele começou a escrever. Tanto que ele é um dos principais teóricos, principais pensadores que escreve muito sobre a dimensão política, tá? Ele diz que o príncipe, que na visão dele é o governo, é os representantes da política, ele diz que só tem um objetivo, tá? Chegar ao poder, e para chegar ao poder ele vai fazer de tudo para conquistar o poder, chegar lá onde ele realmente deseja e depois manter-se no poder. Então, tanto que tem uma frase muito famosa no âmbito da política, né? O fim justifica os meios. Isso quer dizer que para a pessoa chegar lá, chegar ao poder, vai fazer qualquer coisa para chegar ao poder e manter-se nele. Por que ele falou isso? Porque era o contexto no qual ele via, foi o que ele observou. E hoje é muito diferente? Será que hoje é muito diferente? O pensamento de Maquiavel, será que ainda é atual? Tá? Se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente vai dizer que sim, né? Muito bem, então, ele já começou E um detalhe muito importante, pessoal. A moral em Maquiavel, a ética em Maquiavel, ela é muito diferente da moral que a gente já conhece, da ética que a gente já conhece, que a gente já vem estudando, certo? Para ele, a moral, a ética é fazer aquilo que é necessário fazer para manter-se no poder, chegar ao poder e manter-se nele, tá? Ele vai dizer que em algum momento, se for oportuno, se for necessário, o príncipe, o governante ser cruel com o povo, ele o será.
será, mas se for preciso ele ser bonzinho, se ele for honesto, se for preciso, oportuno, ele será. Então, é nessa perspectiva que o pensamento de Maquiavel, em relação à política, vai se desenvolver, certo? Então é só um ponto de partida para a gente entender bem o pensamento de Maquiavel e como é importante, como é necessário nós conhecermos bem, aprofundarmos bem esse pensamento, esse pensador que, como a gente já percebeu, né? Não ficou na história, ficou no passado, mas é muito atual para a gente entender também o nosso contexto político, social e econômico também, porque, como vocês sabem, a política envolve todas as áreas, todas as dimensões da nossa vida, certo? Então vamos pensar dessa forma, porque isso faz a gente se interessar melhor pela leitura. Outro item também que está aí no texto diz o seguinte: sua obra produzida no século XVI aborda nos estudos sobre a filosofia política. De fato é isso mesmo. Nesse contexto, destacou-se no século XVII a obra de René Descartes. Esse filósofo recomendou um controle racional sobre as paixões, a fim de não comprometer-se o conhecimento e a convivência. Um detalhe importante, a gente vai falar aqui agora de Maquiavel, aliás de Descartes. Descartes está muito preocupado com a construção do conhecimento, tá? Ele vai criticar muito a forma de conhecimento da Idade Antiga, Idade Média, até os meados da Idade Moderna, certo? Para ele, a forma como se produzia, como se entendia a realidade, na visão dele, era errada. Por isso que ele vai dizer assim, a razão é importante, porque a razão faz a pessoa controlar seus instintos, seus desejos, em virtude do conhecimento, tá? O projeto de Descartes era de construir fundamentos para uma nova ciência, aquilo que a gente já falou bem, né, sobre isso, mais rigorosa, precisa e abrangente do que a de sua época. Ele acreditava em uma abordagem adequada de todos os problemas que interessavam a humanidade. Se subordinava à validade do método utilizado para alcançar o conhecimento. Então, até antes de Descartes, na visão dele, o método que se utilizava, o caminho que se utilizava para adquirir o conhecimento, na visão dele, não era um método seguro, certo? Contudo, o filósofo propôs 4 regras para compor uma moral provisória, pautada pelo acordo com as leis e os costumes relacionados à autopreservação. Então, é um dado importante que a gente precisa assimilar bem, né? Ele propôs 4 regras, né, para viver a moral provisória, tá? Essa moral provisória, porque ele sabe que, na visão dele, o conhecimento ele teria que ser mais, não correspondia de fato à verdade, à realidade, precisaria aprofundar-se mais. Então, enquanto isso, estabelecia-se uma moral provisória, tá? Vamos às regras. Regra 1: obedecer às leis. Então, na visão dele, é importante obedecer às leis, mesmo que sejam as leis de imediato, provisórias, mas é o do momento, obedecer às regras, às leis do momento, certo? 2. Ser firme e decidido nas decisões, seguindo as opiniões provisórias, com o mesmo rigor que se teria em relação às mais seguras. Então, na visão dele, as leis, a verdade, o conhecimento mais seguro ainda estavam por vir. Então, enquanto isso, vamos viver a moral provisória, obedecer às leis do momento, certo? 3. Vencer a si mesmo e não ao destino, buscando mudar o próprio desejo. Então, não sei se você vai perceber, alunos, aqui eu faço uma observação que a maioria dos filósofos, dos pensadores, eles estão muito preocupados em
já que a gente já estudou, a gente sempre pensa que os filósofos pensadores são muito racionais. E dá-se de entender, compreender que o instinto, os desejos, eles, na visão deles, parece um problema. Por isso que a maioria deles, quando trata desse item, sempre dizem controlar o desejo, tá? Controlar a emoção, controlar as paixões, tá? Entende-se que, quando nesse sentido, entende-se que o indivíduo, quando ele age motivado pelo desejo, pela paixão, pelo instinto, é como se o próprio indivíduo colocasse a vida em perigo, gerasse conflitos. Então, o que eles aconselham, vamos pensar desse jeito, agir sempre de forma racional. Agindo de forma racional, a pessoa vai acertar, a pessoa vai fazer uma ação boa, vai agir de acordo com a verdade, certo? Então, foi só uma observação a mais para vocês entenderem que, assim como Descartes fala sobre controlar os instintos, controlar as paixões e os desejos, outros também já frisaram isso, e a gente conclui que, na visão deles, as paixões e os desejos, tá? Não agir dessa forma, impulsionado, motivado por esses sentimentos, vamos pensar assim, na visão deles não traria ao ser humano coisas boas, certo? 4. Adotar a melhor das ocupações, cultivar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro. Mais uma vez, eles enfatizando a razão, que através da razão adquire-se a verdade, o conhecimento, a pessoa cresce, a pessoa desenvolve e, portanto, ocupa, vamos pensar assim, as melhores funções, tá? Porque o ser humano, ele atinge o conhecimento, ele atinge um grau de conhecimento verdadeiro, portanto, na visão de Descartes, a pessoa merece ter as melhores ocupações, certo? Vocês fizeram a atividade da página 23. Obrigado aos alunos que estão correspondendo, aos alunos que estão fazendo e enviando, e os alunos que estão interagindo com o professor. Eu fico muito feliz. Próximo item diz o seguinte: o objetivo da moral provisória, isso é um dado importante também, viu, turma? Uma vez que ela é a última das ciências na árvore do saber, mostra o motivo pelo qual é necessário uma moral e por que não se pode ficar irresoluto enquanto se constrói os fundamentos da ciência, né? Então, fazendo referência às leis, as quatro regras que ele acaba de mencionar. Como atuar na vida até a construção do saber. Também explica o espírito do método, da moral, a qual a diferença entre ambos apresenta as quatro máximas desta moral, né? Já expliquei sobre isso, explicando cada uma e quais são seus tópicos principais para se ter uma conduta moral. Após explicá-las, questiona por que Descartes usa o termo moral provisória e se esta moral poderia ser definitiva, tá? Um indagamento importante. Mostra também a relação da moral com o cotidiano, pergunta se ela seria uma parte da ciência e se devemos segui-las até a elaboração de uma moral definitiva. Será que esta moral está dentro de uma ordem, num projeto cartesiano? Por fim, esclarece como o autor concebe a razão teórica e a razão prática, né? Então, só para enfatizar os tópicos já mencionados. Não existe a possibilidade de se formular uma moral definitiva no estágio da dúvida ou no estágio da elaboração das ciências que são anteriores, mas a moral se faz necessária desde já enquanto se reconstrói a ciência. Enquanto eu não tiro a moral da dúvida, eu preciso ter uma moral provisória vivendo no meu país, tá?
O objetivo da moral provisória é permitir a Descartes ocupar-se com a busca da verdade. Ela fornece um isolamento temporário durante a construção do edifício do conhecimento. Apesar das incertezas, das crenças anteriores, é melhor, olha aqui pessoal, importante, é melhor levar uma vida sensata e moderada. Para que isso aconteça, é melhor seguir as diretrizes, ou seja, obedecer às leis, aos costumes, a de seu país e à religião que Deus lhe concedeu a graça. Seguir também as ações das pessoas mais sensatas e moderadas significa que é mais provável que as mesmas sejam mais corretas do que ações extremas. Então, só falando das 4 regras, né, explicando melhor. Agora nós vamos entrar de fato no nosso assunto, tá? Conatos e paixões. Conatos significa capacidade de ser e preservar-se e agir, tá? Na perspectiva racionalista, as virtudes e o dever permanecem como critérios da moralidade e as paixões como algo a ser controlado, né? Aquilo que a gente já sempre enfatizou, cultivar sempre as virtudes e as paixões e o desejo precisam ser controlados. Aí a gente vai falar um pouco de Baruch Spinoza, que foi um dos grandes racionalistas e filósofos do século XVII, dentro da chamada filosofia moderna. Lembra que a gente já está na Idade Moderna, no período moderno, ao lado de René Descartes. Baruch de Spinoza, dedicado aos estudos matemáticos, tá? Portanto, em sua época, a geometria de Euclides era considerado um modelo rigoroso para o pensamento e as ciências. Lembrando que nesse momento, pessoal, as ciências experimentais estão em evidência e toda a ciência está focada, vamos pensar assim, nos métodos, sobretudo a questão da matemática, esse rigor. Então era de fato muito, nesse momento, estava muito em evidência, tá? Em outras palavras, só é aceito aquilo que tem método, aquilo que tem a questão do rigor matemático, a ciência comprova aí entre as ciências experimentais, tá? Então a ciência nesse momento está muito focada nessa perspectiva. A ética de Spinoza é considerada uma teoria sobre a natureza humana. Aqui é importante a gente prestar muita atenção, tá, gente? Ele afirmou que as paixões olha, muita atenção para isso aí, não eram boas nem más, e sim impulsos naturais, já que, por natureza, o ser humano sofreria sempre a ação de causas exteriores a si próprio. De fato, é isso mesmo, né? Paixões, impulsos, o bem, as virtudes são coisas naturais próprias do ser humano, tá? O filósofo também apresentou a alegria, a tristeza e o desejo como as paixões originais e responsáveis pelo surgimento das outras, as quais poderiam ser alegres ou tristes. A gente pode entender assim, que a alegria, tristeza, bondade, desejo, paixão, o mal são coisas da vida, tá? São coisas da vida humana, faz parte, e a diferença é como cada indivíduo vai lidar com essas coisas, certo? Com essas características que é próprio da dimensão humana. Aí ele diz: as paixões alegres aumentavam o conatos, ou seja, capacidade de ser, preservar e agir, tá? As paixões nesse sentido, né? Aumentar a capacidade de ser, preservar a própria vida, vamos pensar assim, e agir de forma coerente, de forma legal, de forma justa. Já as paixões tristes o diminuíam, tá? Viver a maldade, praticar os desejos de forma desenfreada, viver uma vida sem equilíbrio. Isso, na visão dele, traria tristeza, certo? Portanto, Spinoza não definia o vício como o mal e a virtude como o bem. Detalhe muito importante, a gente pode ser até a questão de prova.
no sentido tradicional desses termos, mas como fraqueza e força, para se preservar-se e agir de acordo com a liberdade. Um exemplo muito prático que a gente pode, para entender isso, é o seguinte: alguém te faz mal, alguém te faz algo que você não gosta, você tem um desejo, às vezes automaticamente, é até instinto, porém, o que você vai fazer com esse desejo é uma escolha sua, uma escolha pessoal. Alguém te fez mal, teu desejo de imediato, instinto, é devolver, fazer o mal também, tá? Mas para você fazer o mal, isso passa por uma escolha. Alguém te fez o mal, só que você pode pensar, uma vez que é um ser racional, pode analisar, refletir, dizer não vou revidar da mesma forma, eu vou escolher fazer diferente, eu vou escolher perdoar ou, como se diz, pagar o mal com o bem. Olha aí como é legal essa reflexão, né? Espero que vocês tenham entendido de fato. Spinoza coloca que o corpo humano é afetado de inúmeras maneiras pelos corpos existentes, tá? A gente vive no social, a gente vive numa diversidade, portanto, exerce influência. Deste modo, a relação entre o ser humano e uma obra de dança seria a vinculação entre o corpo humano e o corpo exterior. Ele faz uma comparação, né? Spinoza entende o corpo humano como relacional, isto é, de relação, de interação, isto é, constituído por relações internas e externas. As relações internas são aquelas que ocorrem entre o corpo e os seus órgãos, questões mais interiores, né? As externas se referem às interações com os outros corpos e com as afeições produzidas, nas quais o corpo afeta e é afetado sem se destruir. Então é aquela ideia, a gente afeta e é afetado também, porque vamos pensar de um ponto de vista social, porque a gente vive numa sociedade, a gente vive em grupo, a gente vive em interação, em relação com o outro, e a gente afeta e é afetado, certo? Tá aí, alunos, que bom estar com vocês nesse momento. Estou finalizando a nossa aula. Agora faça as atividades da página 25 e 26, certo? Com muita atenção, analisando bem cada questão, escrevendo, argumentando bastante, tá bom? Se tem alguma coisa que você não entendeu, retome ao conteúdo do livro, retome a aula e faça a pergunta também para o professor. Interaja com o professor e, na medida do possível, a gente vai interagindo e tirando as dúvidas de vocês, certo? Para casa, responda as atividades em PDF, também com bastante argumento e tranquilidade. E assim nós vamos avançando de forma muito bem, certo? E fico por aqui, agradeço o empenho de vocês, agradeço o momento. Até a próxima aula, um abraço, professor Denilson.